Boa tarde, Fábio. Bem-vindo ao terceiro episódio da Conversa com quem nos leva. O que é que lhe motivou a escolher esta profissão como motorista? Olá, boa tarde. Antes de mais, os meus parabéns pela tua iniciativa, porque acho muito importante as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho o que são os motoristas, porque muitas vezes somos vistos com alguma coisa. Dar os parabéns pela tua página, claro. O que me levou a inverter para esta profissão. Ao contrário de muita gente pode pensar que é um sonho de criança, não é. Inverter para esta profissão porque sempre tive um enorme respeito por quem trabalhava por cá, pelos motoristas. Sempre tive uma paixão por carros grandes. Desde pequeno brincava com caminhões, máquinas e é aquela coisa de querer ter um objetivo e trabalhar com um carro grande, porque sempre vejo este como um desafio para mim. Eu gosto de desafios, gosto de ser coisas diferentes. O que me levou-me sempre sim, porque é uma profissão que ao fim e ao cabo acabas por ter um pouco de liberdade e não estás limitado a um espaço e sim consegues andar por aí e teres a tua capacidade. Esta profissão, infelizmente, atualmente não é bem, como é que eu digo, não é uma profissão que muita gente o veja como uma profissão de respeito. Mas sempre respeitei esta profissão e sempre foi uma coisa que quis em seguir e conduzir um carro que me levasse além das minhas capacidades. Tendo em conta que já trabalhou nos HIF e também na SAM, neste momento chama-se CAM, qual foi a sua melhor experiência? Olha, meu querido, são duas empresas completamente distintas uma da outra. A melhor experiência, a nível de experiência profissional, sem dúvida alguma que eu prefiro estar onde estou. Tive 13 anos de Horários do Funchal. Como eu já te disse, são duas empresas completamente diferentes, não se pode fazer comparações uma pela outra. A nível pessoal, a nível de credibilidade profissional, prefiro estar aqui onde estou. Porquê? Não estou limitado só a uma coisa só. Nós aqui fazemos tudo. Passamos pela carreira, passamos pelo Aerobus, passamos pelo turismo e isso faz com que as minhas capacidades profissionais sejam levadas a outros limites. Porque assim, a nível do serviço ocasional, requer uma habilidade de condução que não tem nada a ver com o serviço regular, neste caso a carreira e o Aerobus. E isto tudo leva com que a gente evolua com as nossas capacidades profissionais. Enquanto que nos horários do Funchal, infelizmente, e atenção que isto é a minha opinião, infelizmente estás limitado só àquilo e àquilo que fazes. Se quiseres evoluir mais, já é uma confusão de todo o tamanho, já é exigido que tenhas formação e que tenhas isto e que tenhas aquilo. Eu sou da opinião, a partir do momento que se dites profissional, tens que estar apto a pegar qualquer carro. Atenção a estas palavras que eu estou a dizer. Profissional. Porque muita gente é motorista profissionais e há os motoristas que a gente considera choferes, que são coisas completamente diferentes. A nível de uma para a outra, sem dúvidas alguma, estou bem onde estou e prefiro mil vezes esta empresa cá do que o Horários do Funchal. Quanto tempo é que demorou a decidir e a começar a conduzir? Olha, para decidir a conduzir depende do sentido da tua pergunta. Eu tirei carta e comecei logo na atividade de condução. Comecei em 96 no Rally, em 96 a trabalhar para a RTP Madeira. Estive lá 5 anos. Entretanto, devido a circunstâncias internas deles, acabei por sair. Entre este espaço
entrei também, tive um trabalho, trabalhei num hotel, na qual senti-me um pouco fechado. Fui tirei a minha carta de condução, toda a gente me dava força que era para ir tirar a carta de pesados e que não sei o quê, que era melhor ir para os horários do Funchal. Tomei a decisão então de tirar a carta de pesados na altura. Entretanto não fui logo, fui trabalhar para uma empresa de construção civil, aguentei lá 1 ano e poucos nessa empresa de construção civil, a coisa não deu para o certo. Entretanto a empresa também fechou. Há um momento em que eu entrei assim, numa situação entre a espada e a parede, tens de tomar uma decisão. E por que não dar uso à carta de condução que eu tenho? Na altura o requisito obrigatório era ter pesados, porque a parte dos pesados de passageiros eram os horários do Funchal que davam. E então concorri, e comecei, não foi, é como eu já te disse, foi tentar entrar numa situação e dar continuidade àquilo que já gostava de fazer, que neste caso era a condução. Atenção, que este tipo de trabalho não é só preciso ter gosto pela condução, preciso ter gosto pela condução, ter alguma paciência, ter algum dom para aguentar-se certas e determinadas atitudes e certas e determinadas tipo de personalidades de passageiros. Quais foram os seus maiores desafios do início da sua carreira como motorista? Lidar com as pessoas. Se pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa no seu percurso profissional? Não. E agora uma pergunta muito boa. Como é que foi o seu primeiro dia ao volante, num carro grande? Transportes públicos. Tá. O primeiro dia ao volante dos transportes públicos, um pouco nervoso, como sempre. Mas lembro-me perfeitamente que o meu primeiro dia ao volante começou bem. Foi fazer um check ao carro, ver neste caso a água do carro. Levei um banho de água de radiador nesse dia. Teve que, seja como for, tudo cheio de água de radiador, começar o meu primeiro dia de trabalho. Ao contrário dos meus colegas reclamarem muito com os passageiros, todos começarem com piadas, aquelas piadas típicas do pessoal novo que começa a trabalhar. Eu tive a sorte de não ter tido isso, porque também tentei fazer que no meu primeiro dia de trabalho fosse como fosse um dia de muitos outros de trabalho. Fui bem lá, nervoso, tirando a peripécia de abrir o tanque de água do radiador e ter levado um banho de água, mas de resto correu tudo bem, 5 estrelas, foi o que me deu ânimo em continuar. Provavelmente, se tivesse sido ao contrário, não estava cá, mas sim, mas correu tudo bem, foi um dia excelente. E que marcou-me com esse banho que ele levou de água de radiador do carro nesse dia. Como é que é a sua rotina diariamente e se recomenda esta profissão a quem nos assiste? Meus amigos, as rotinas a gente temos que criar e a se adaptar aos horários que nós temos. É a tal situação, de segunda a sexta, é um gajo se levantar, vir trabalhar. E claro que os horários, porque se esticam muito pelo dia todo, à noite sair, para casa, jantar e descansar. Fim de semana aproveitá-los enquanto se pode, porque o tempo passa. Se eu aconselho é quem gosta e que tenha vontade. Não aconselho a quem pensa que vir para aqui é só ganhar dinheiro, porque nada cai do céu. O trabalho, nós para ganharmos temos que trabalhar, haver força de vontade, ter força de vontade para conseguir chegar ao fim do dia, que isso é o mais essencial, e nunca desistir à primeira dos desafios. Aconselho sempre, é quem gosta, é conselho, para quem quer ganhar dinheiro e gosta, é conselho sem esta profissão. Lembre, nem toda a gente olha para esta profissão como fosse uma profissão maravilhosa deste mundo. Tem os seus dias bons? Tem os seus dias maus? Tem. Balança, equilibrando um e outro, temos elas por elas. Mas é uma profissão
e saber separar as coisas, que é o mais essencial das coisas, porque muitas vezes as pessoas não têm culpa das frustrações que nós temos, tanto pessoal como profissional. E assim, para quem quer, tem vontade, sim, vale a pena. Vale a pena porque ainda é uma profissão digna. E depois, é como eu já disse, se querem triunfar, é uma boa profissão, tenham atenção. Não é só o gosto, tem que ter o gosto e o dom para este. E acima de tudo, paciência. Que conselho darei a quem nos assiste e quem está a pensar em seguir a carreira de motorista? A carreira de motorista, vontade de trabalhar, dom e gosto pela profissão. O conselho que eu dou, não desistem à primeira, porque muitos desafios vão aparecer, pessoas que vão tentar dar a volta à cabeça e serão sempre vistos como o obstáculo. Não desistem à primeira, se querem seguir, sigam. É uma profissão que dá dinheiro, dá, mas com trabalhar. Obrigado, Fábio. Obrigado por teres participado no terceiro episódio da Conversa com Quem Nos Leva. Eu é que agradeço-te a ti e a paciência que tens tido e continua com o bom trabalho e segue em frente. Até à próxima. Até à próxima.